Com certeza, uma das melhores coisas que a literatura nos oferece é a oportunidade de a gente não precisar, necessariamente, quebrar a própria cara para aprender alguma coisa, mas sim, vendo e acompanhando a história dos personagens, nós podemos aprender com a experiência deles. E mais, ver se adotar e abraçar as ideias dominantes da nossa época faz sentido ou se é melhor fazer o esforço de ir na contramão delas. E nesse sentido, o personagem principal dessa obra aqui deu com a cara na porta para que talvez eu e você não precisemos cometer o mesmo erro. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente conversa bastante sobre livros e como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. E então, hoje a gente vai conversar sobre O Retrato de Dorian Gray, essa bomba de livro aqui, gente, que eu tô tentando processar até agora. Que foi isso, né? Mas vamos lá. Então, vamos desenvolver primeiro a história, para depois a gente conseguir fazer a nossa reflexão em cima dela. Logo no início da história, a gente conhece o artista que é dono desse retrato do próprio título do livro, e ele se chama Basil. Só que nesse momento, o Basil ele não tá sozinho. A gente conhece também o Lord Henry, que às vezes também é chamado de Harry, e ele é uma espécie de colega, não dá para chamar de amigo, é uma espécie de colega do Basil. E o Lord Henry, quando ele se depara com o retrato que o Basil está produzindo, ele acha muito bonito, ele elogia. E o Basil, ali numa empolgação do momento, sem querer, acaba falando o nome do menino que está ali retratado, que é justamente o Dorian Gray. E por que eu falo sem querer, né, gente? Porque o Basil, ele tinha uma grande consideração pelo Dorian Gray, e ao mesmo tempo, ele conhecia o Lord Henry. Ele sabia que ele era um sujeito diferente, que tinha umas ideias perigosas, e ele não queria que ele influenciasse o menino. Inclusive, ele pede para que o Harry não ficasse falando com o Dorian Gray justamente para não afetá-lo. Só que é óbvio que ele ignorou o pedido. E quando finalmente os três estão juntos, reunidos, o Lord Henry ele começa a injetar o seu veneno, já ali expressando as suas opiniões polêmicas, e isso mexe com Dorian Gray, principalmente quando o Basil sai um pouquinho de cena e os dois eles estão no jardim conversando. E nessa conversa, o Lord Henry ele faz uma exaltação da juventude, né? Aquele discurso típico, né? Que a gente já conhece, que a juventude é o melhor momento da vida e que você tem que aproveitar mesmo. Só que o Lord Henry, ele é um sujeito que ele consegue, sabe, poetizar as coisas. Não sei se esse é o melhor termo, mas enfim, ele consegue deixar o discurso dele bonito, o discurso dele atraente. Mas resumindo, a ideia é essa. Ele fala para o menino viver, para aproveitar mesmo, porque aqueles são os melhores momentos da sua vida e ele não deve desperdiçar. Mas enfim, passado esse momento ali no jardim, eles voltam para a sala onde eles estavam e o Basil finalmente conclui totalmente o retrato do Dorian Gray. E quando o menino vê, menino de 17 anos, tá, gente, para ser mais específica, ele vê aquele retrato e ele começa a se lamentar, porque era uma pena que o retrato fosse ficar bonito e jovem para sempre, e ele ia envelhecer, ia ficar horrível. Inclusive, eu vou até ler esse trecho da fala dele que é bem forte. Como é triste, eu vou ficar velho e horrendo e medonho. Ele jamais envelhecerá além deste dia de junho. Se pudesse ser diferente, se eu permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse. Por isso, eu daria tudo. Sim, não há nada em todo mundo que eu não daria. Daria a minha alma por isso. E aí, quando o Basil percebe essa reação do Dorian Gray, ele fica chateado, né? Porque ele pensa que o menino ia gostar e ele até ameaça destruir o retrato. Mas ao mesmo tempo, o Dorian Gray fala que ele não tinha que fazer aquilo, que ele estava apaixonado pelo retrato e não era para destruir, era para ficar com ele. Muito bem. Acaba que o Lord Henry convida o Dorian para eles saírem juntos,
O Basil tenta dar uma intermediada ali para impedir, mas não adianta. O menino já gostou do Lord Henry, já, né, se apegou às ideias do cara. Dá para perceber justamente nessa fala dele em relação ao quadro. E o Basil ele entra numa tristeza profunda, porque ele percebe que o estrago já começou a ser feito. A gente descobre também, logo depois desse episódio, que o Lord Henry ele vai atrás de descobrir o histórico, a vida do Dorian Gray, porque ele decidiu, né, ele adotou como uma nova missão na vida dele, que ele se tornaria tão importante para o Dorian Gray, assim como ele era importante para o Basil. E realmente ele consegue exercer essa influência sobre o Dorian Gray. E talvez a primeira consequência mais marcante dessa influência é porque o Dorian Gray ele começa a frequentar um teatro ali meio duvidoso. E lá ele conhece uma jovem atriz chamada Sybil Vane, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E nisso ele se apaixona perdidamente, pelo menos é o que ele acha. E mais, né, rapidamente eles ficam noivos. E detalhe, nesse início de relacionamento, ela não sabe o nome do Dorian Gray, por isso que ela o chama de Príncipe Encantado. Isso aqui é importante, tá? Essa atriz, ela tem um irmão que é marinheiro e por conta do trabalho ele tá tendo que ir embora do país. Só que justamente antes de ir embora, ele fica sabendo que existe esse rapaz atrás da sua irmã. E ele fica preocupado. Inclusive, ele jura matar o cara caso ele fizesse algum mal a ela. Em determinado dia, o Dorian Gray decide levar tanto o Lord Henry quanto o Basil para conhecer a sua noiva, né? E o quanto ela é talentosa, porque tem isso também, né? Ele acha que como ela era atriz, ele ia poder apresentar a sua futura esposa para as outras pessoas. E tem toda uma questão vaidosa, né, por trás desse discurso dele. Mas claro, ele não percebe. E quando eles chegam lá, inclusive seus amigos estão ansiosos, né? Quem é essa atriz, de tanto que ele fala tão bem. E eles se decepcionam bastante, porque a moça, naquele dia, propositalmente, ela decide não atuar, né? Não atua nada bem. Porque na cabeça dela, já que ela ia casar, né? Ela não precisava se preocupar mais com o teatro, ela tinha o Dorian Gray. Mas é aí que ela se engana. Porque esse cara fica tão decepcionado com a má atuação dela que assim que acabam as apresentações, ele vai lá tirar satisfação, né? Porque como é que ela ousa fazer aquilo ainda mais na frente dos amigos? E mesmo com a coitada da menina chorando a seus pés, ele vai embora. E aqui, gente, é que eu não sei pra vocês, mas a história começou a me puxar muito depois dessa próxima informação. Eu precisei parar de ler o livro, assim, fechar um pouco e pensar, cara, da onde que o Oscar Wilde tirou essa ideia? Porque eu achei genial. Gente, o Dorian Gray, quando ele volta pra casa e ele olha para o retrato dele, tinha uma alteração no retrato. No livro diz que havia um toque de crueldade em sua boca. E aí, nisso, ele começa a se lembrar daquela espécie de prece que ele fez logo no início no livro, falando que ele preferia que o retrato ficasse com as marcas, né, da passagem do tempo, dos seus defeitos, dos seus pecados, e ele ficasse intacto para sempre. Ele até disse, né, eu daria minha alma por isso. E é exatamente isso que o retrato se tornou uma espécie de espelho do estado da própria alma dele. E essa alteração assusta o Dorian Gray, tanto que ele se decide a nunca mais falar com o Lord Henry e voltar ao seu relacionamento com a Sybil Vane e concretizar esse casamento. Mas essa resolução, ela dura pouquíssimo tempo, porque logo no dia seguinte, o Lord Henry visita o Dorian Gray com a notícia de que a Sybil havia tirado a própria vida. E o Dorian Gray, ele fica abalado, mas não muito. Afinal, alguém havia morrido de amores por ele.
o que mais de interessante a vida guardava para ele. E é claro que sempre tinha o Lord Henry no fundo alimentando essas ideias. Quando o Harry vai embora e o Dorian fica sozinho de novo, inclusive a sós com o seu retrato, ele toma uma nova decisão, a qual diz o seguinte: juventude eterna, paixão infinita, prazeres sutis e secretos, alegrias extremas e pecados ainda mais extremos. Ele teria tudo. O retrato carregaria o peso de sua vergonha. Era tudo. Então, para que ele precisaria, né, se preocupar se as consequências do que ele fazia simplesmente iam para o retrato? Era só trancar o retrato num lugar em que ninguém ia ver, nem mesmo ele. Ninguém precisaria ver o quão podre era o seu caráter, a sua alma. Após esse episódio, quem vai visitar o Dorian Gray é o Basil, porque ele descobre pelo jornal que a Sibyl havia morrido. E ele fica muito surpreso quando ele se depara com o Dorian Gray totalmente indiferente. E ele fica indignado quando ele descobre pela boca do mesmo que ela não só havia morrido, como ela mesma provocou aquela situação. E então ele questionou como é que você consegue ter essa postura diante dessa informação. E o que chega a ser cômico, gente, para não falar ridículo, é que o Dorian Gray, ele usa basicamente as mesmas palavras, as mesmas justificativas que o Lord Henry havia dado para que ele não se preocupasse, para que ele não se culpasse, porque a coitada da moça havia tido um destino de heroína, né, das heroínas que ela ficava ensinando. Que cara de pau, gente. Nossa, como eu passei nervoso lendo esse livro. O livro é bom, tá? Mas assim, a cara de pau desses personagens, assim, é insuportável. Mas enfim, nessa situação, o Basil percebe que o retrato que ele havia pintado estava meio coberto ali. E aí ele mostra o desejo de ver o retrato e tudo mais. E o Dorian Gray se desespera, né? Como é que as pessoas vão ver o estado da minha alma? E ele fica meio paranoico com isso, porque no final das contas ele decide trancar realmente o retrato em um quarto ali da casa que ninguém tinha acesso, só ele guardava a chave, assim, um negócio paranoico mesmo. Enfim, depois dessa situação toda, o Lord Henry, em um momento, ele envia pro Dorian Gray um livro no qual conta a história de um jovem que decidiu fazer com a própria vida dele uma experiência, que consiste, basicamente, em experimentar todas as ideias, todas as paixões, todos os pecados. E esse menino fica fascinado com essa leitura. A gente acaba concluindo que essa leitura acaba sendo até mais venenosa que as ideias do próprio Lord Henry. Tanto que tem um trecho no livro que diz que cada vez mais Dorian Gray estava enamorado da própria beleza, cada vez mais interessado na corrupção da própria alma. Ele transformou em um projeto de vida agradar o máximo os seus sentidos, tanto que chega a ser engraçado que ele começa a estudar com muita profundidade joias, né, porque agrada a visão, perfumes, porque agrada o olfato, e também ele começou a estudar música, porque agrada a audição. Ele achava que agradando os sentidos, ali estaria a sua realização. E no meio dessa situação, a gente também vê que ele começou a colecionar algumas coisas e, de modo geral, se entupir de distrações, porque era a única forma que ele achava de silenciar os incômodos que a consciência dele trazia em alguns momentos, né? Em alguns momentos tinha um raio de luz, né? Da possibilidade de melhorar, de se corrigir, mas ele abafava tudo aquilo com as distrações. E com isso ele acabava anestesiando a própria consciência, né? E assim ele segue vivendo a vida dele até chegar um dia antes dele completar 38 anos. Nesse dia, ele recebe uma visita do Basil, porque ele partiria em breve para Paris, mas antes de ir embora, o Basil queria conversar com Dorian Gray porque
ele não estava acreditando nos relatos que ele ouvia sobre o próprio Dorian Gray e a sua postura, e ele queria perguntar, porque o Basil sempre se importou com o Dorian Gray, e ele queria ouvir da boca do Dorian Gray se aquilo era verdade mesmo. E nesse diálogo entre os dois, o Basil chega até a se questionar se ele realmente conhecia o Dorian Gray, e para isso ele teria que ver a sua alma. E num lampejo maldito, o Dorian Gray fala: "Você quer ver a minha alma? Então vamos lá ver." E ele leva o Basil até aquele quarto escondido para ver o retrato. E com isso também ele conseguiria tirar as próprias conclusões acerca desses rumores, se eles eram verdadeiros ou falsos. Quando o Basil ele se depara com um retrato cheio das deformações, ele fica horrorizado, horrorizado, tanto que ele chega a comparar os olhos, né, daquela coisa que está naquela pintura com olhos de um demônio. E naquela situação toda, o Basil perguntou o que aquilo significava, e o Dorian Gray explica, né, daquela prece que ele havia feito, de que ele daria a própria alma para que o retrato envelhecesse, para que o retrato recebesse as marcas aí do estilo de vida que ele escolheria viver enquanto ele ficasse intacto. E realmente, né, gente, a, a aparência do Dorian Gray estava intocável aos 38 anos. O coitado do Basil fala que ainda dava tempo dele se arrepender, dele viver uma vida diferente, mas até o Dorian Gray se emociona nessa parte, mas ele fala que não dá mais tempo, que não tem mais jeito. E aqui a gente percebe um pouco daquela dinâmica, né? De ser escravo de si mesmo. O cara estava tão dependente de agradar a si mesmo, agradar os próprios sentidos, que ele não via mais saída. Ainda nesse diálogo, o Basil tem a infelicidade de dizer para o Dorian Gray que ele havia cometido muito mal, né? Ele apontou os erros do Dorian Gray. E, e nisso, gente, essa cena, assim, parecia que eu estava vendo um filme de terror, de tão desagradável, de tão horrível de acompanhar, sabe? Muito forte. O Dorian Gray, ele simplesmente olha para o retrato dele, e quando ele olha para o retrato, sobe um ódio, uma raiva do Basil, e o cara nem pensa, assim, ele não reflete um segundo, simplesmente surge esse impulso de ódio nele, ele busca a primeira coisa afiada que ele vê ali no quarto, e ele tira a vida do coitado do pintor. Mas se a gente parar para pensar, não é de se surpreender, né? Porque ele passou a maior parte da vida fazendo o que dava na telha, né? Ele nunca reprimiu, usar essa palavra. Ele nunca reprimiu nenhum impulso, não reprimiu suas vontades, fazia tudo ali para agradar seus sentidos. É claro que uma pessoa dessa não ia conseguir falar não para um impulso de ódio. No dia seguinte, o Dorian Gray envia uma carta para um sujeito chamado Alan Campbell. E eles eram muito amigos antigamente, mas o Alan acabou se distanciando do Dorian Gray. O Alan vai até a casa do Dorian Gray por um único motivo, porque na carta em que ele enviou, estava escrito que era uma situação de vida ou morte. Esse era o único motivo que o Alan voltou ali ter contato, então, com o Dorian Gray. E como o Alan, ele era um cientista, o Dorian queria a sua ajuda para que ele conseguisse incinerar ali o corpo, sumir com o corpo do Basil, sem que ninguém percebesse. É claro que o Alan se recusa, mas o Dorian Gray faz ali a sua ameaça, e quando eles retornam para a sala onde havia acontecido, né, esse homicídio, o Dorian Gray repara que nas mãos do retrato havia sangue, e aquilo pega, né, para ele. Ele tenta de novo, tenta abafar, tenta se distrair, mas aquilo pega para ele. O cientista então faz aquilo que o Dorian Gray havia pedido, o corpo some, não tem nenhum vestígio no quarto secreto mais, e ele vai embora daquela casa determinado a nunca mais ter contato com o Dorian Gray.
Mais pra frente na história, o Dorian Gray ele fica bem irritado com o questionamento do Lord Henry, porque ele percebe que, né, o Dorian estava diferente e tal. E aí ele vai embora para um lugar afastado. Nesse lugar afastado, ele encontra outro antigo amigo, né? Adrian, acho que é o nome dele. E ele percebe que esse antigo amigo estava numa condição assim, miserável. E aquilo, de novo, mexe com ele. Mas como sempre, ele abafa isso. Bom, mas o mais importante desse episódio é que nesse lugar também estava o James Vane, que era o irmão marinheiro da Sibyl. E quando uma mulher ali do local chama o Dorian Gray pelo nome de Príncipe Encantado, esse cara corre atrás do Dorian Gray, pega ele pelo cangote. Só que ali, né, na hora do desespero, o Dorian Gray, muito sacana, ele fala: Ué, mas eu conheci a tua irmã há 18 anos atrás. Como é que, se fosse eu estaria com essa aparência aqui de jovem? E aí, né, ele fala: Nossa, meu Deus, eu ia matar a pessoa errada. E aí nisso, o Dorian Gray já foge. E logo em seguida vem a mulher, né, que chamou ele de Príncipe Encantado e fala: Era ele, né? Ele te enganou. E, enfim, né? Mas esse episódio para por aí. Até que certo dia, o Dorian estava em um grupo de amigos numa caçada. Eles estavam atrás de um bicho, enfim. E um dos caras do grupo acaba atirando sem querer em outro cara que apareceu ali, né? E infelizmente essa pessoa acaba morrendo. E essa situação de morte acaba abalando muito o Dorian, tanto que ele decide ir embora. Só que nisso aparece o líder ali da caçada, informando que o sujeito que havia morrido tinha exatamente as mesmas características do James Vane. E isso é um grande alívio para o Dorian, né? Porque ele estava vivendo esse constante medo de estar sendo perseguido. Depois desses acontecimentos, o Dorian Gray toma uma nova resolução de que ele seria bom. E ele compartilha isso com o Lord Henry. E para variar, esse cara diz que ele não deveria não, né, ele não deveria mudar, porque ele já era perfeito e não, isso aí era besteira. Nesse diálogo deles, algumas coisas importantes são ditas, né. Uma delas é que o Dorian compartilha uma ação boa que ele fez, pelo menos ele acredita, e eles também conversam sobre o Basil, né, sobre a morte do Basil, porque as pessoas já começaram a perceber a sua ausência. E só que ele não chega a confessar nada pro Harry. Além disso, a gente também fica sabendo que o Alan, aquele antigo amigo cientista do Dorian, havia também tirado a própria vida. Gente, só desgraça, entendeu? O Dorian Gray jogava uma bomba na vida dos outros. Não é possível. Mas enfim, passada essa conversa entre os dois, o Dorian Gray fica com aquela coisa, né, de que ele fez uma boa ação. E aí ele pensou: nossa, meu retrato deve ter se corrigido de alguma forma. E quando ele sobe e chega lá no quarto secreto, ele percebe que, na verdade, o quadro tinha ficado pior. A sua miséria só aumentava, porque ele não confessou que havia tirado a vida do Basil. O suicídio do Alan tinha tido influência sua. E o fato dele ter poupado a menina lá, né, a boa ação que ele havia feito, não foi bondade, foi vaidade. E aquilo ali irrita muito ele, né? O fato do quadro ser a sua própria consciência, assim, foi o ápice. Então, ele vê ali na sala a mesma faca que havia tirado a vida do Basil. E aí ele pensa: já que a minha consciência me incomoda tanto, eu vou matá-la. E aí ele decide destruir o quadro com a mesma faca. Bom, como o quadro era uma extensão do próprio Dorian Gray, acaba que lá estava ele, estacado morto no chão, no final da história. A conclusão da história, ela traz pra gente uma visão interessante, né? Porque o fato do Dorian Gray ter tirado a própria vida, mesmo sem querer,
traz a realidade das coisas. Nós não fomos feitos para viver simplesmente nos satisfazendo, satisfazendo os nossos sentidos, né? É morrer em vida viver dessa forma. Aqui no livro, ele fala o seguinte: a vida se tornara de súbito para ele uma carga por demais horrenda para suportar. É justamente a partir disso que a gente vai desenvolver a nossa reflexão. Uma palavra que aparece com certa recorrência aqui no livro é hedonismo. E a gente pode entender isso como um estilo de vida que tem como regra obter prazer a todo custo, uma espécie de submissão total a tudo aquilo que satisfaz os nossos sentidos e, consequentemente, leva a gente a fugir de tudo aquilo que é desconfortável. E essa era a filosofia de vida do Dorian Gray. A nossa cultura, a nossa época, a nossa sociedade prega muito aquela ideia, né, de você tem que ser feliz mesmo, tem que fazer aquilo que te faz feliz, uma espécie de psicologia de boteco. E é claro, todos nós queremos ser felizes, mas essa felicidade que tanto é pregada por aí, ela é entendida como justamente um sinônimo de buscar o prazer, ou seja, buscar satisfazer os próprios impulsos o tempo todo, o máximo possível. E por mais que essa ideia de que você tem que ser feliz o tempo todo, né, tem que se satisfazer o tempo todo, seja muito tentadora, ela traz consequências devastadoras que a gente consegue ver claramente na história do Dorian Gray. Gente, tem tanta consequência, na verdade, que eu não sei nem por onde começar, mas vamos tentar aqui, né? Eu achei aqui um trecho em que fala o seguinte: tinha apetites loucos que se tornavam mais ávidos à medida que os alimentavam. Ou seja, quanto mais ele satisfazia, mais queria satisfazer. Aquilo ali virava um ciclo, né? Porque no fundo, ele nunca estava satisfeito, realizado de verdade. Assim que ele satisfazia ali alguma vontade, logo em seguida surgia outra. E logo de cara a gente consegue ver que esse estilo de vida não se sustenta. Há quem diga que viver dessa forma é ser livre, né? Não consegue perceber o quanto a pessoa se torna escrava de si mesma, porque não consegue falar não, né? Se você não consegue falar não para os teus impulsos, você não é livre. De novo, como a gente vive numa cultura e numa sociedade onde essa ideia impera, se a gente não para refletir sobre a nossa própria vida, a gente é engolido por isso, a gente só vai ali no fluxo e acaba adotando esse estilo de vida, às vezes sem perceber. Só que você vai lá, se satisfaz e aí passa um tempinho e você já está insatisfeito, buscando outra coisa de novo. E dentro disso também tem um trecho aqui no livro em que fala algo muito interessante. É sobre o tédio que atinge aqueles a quem a vida não nega nada. Ou seja, a pessoa vai se entupindo tanto de coisas prazerosas que ela chega naquele estado de estorpor onde nada mais faz efeito. O que é interessante é que tem uma passagem no próprio livro em que é quando o Dorian Gray, ele fica sabendo da morte da Sibyl e a princípio ele fica abalado e se eu não me engano ele acaba indo dormir na rua, alguma coisa assim. Eu não sei se eu tô confundindo ali os eventos, mas era algo nesse sentido. Ele estava triste, né, estava desapontado. Quando ele acorda, ele percebe o perfume ali das flores, a beleza do lugar, a beleza delas, e aquilo ali traz um alívio da dor, né, para a dor. E é interessante justamente perceber que a gente não precisa de golpes pesados de dopamina para suportar o peso da vida. É claro, né, gente, a vida é difícil, é verdade. Só que adotar esse estilo de vida em que você tem que se satisfazer o tempo todo e evitar todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor, é enganar a si mesmo. E talvez isso ainda não esteja claro, eu espero que até o final do vídeo fique claro. Lembrando também que buscar um alívio em algo prazeroso não é o problema em si. Então, por exemplo, eu tô triste e vou comer um docinho. Tá tudo bem.
O problema é se tornar dependente desse tipo de coisa e ter medo de olhar a vida na cara, uma vez que o sofrimento, a dor, o desconforto são realidades inevitáveis em algum momento. E uma vida plena de verdade não é sinônimo de estar feliz, de estar bem o tempo todo. E para ficar bem claro aqui, tá? Nós não estamos falando sobre masoquismo, pelo amor de Deus. Mas sabendo que, às vezes, o sofrimento é inevitável, querer fugir da dor a todo custo é o oposto de liberdade. Você se torna escravo da ideia de que você não suportaria. Você é escravo da ideia de que você não pode se superar. Além disso, outra consequência também que é interessante a gente observar é que quanto mais uma pessoa cede aos próprios impulsos, mais difícil se torna dizer não para eles. O assassinato do Basil é o maior exemplo disso. Tanto que o Alan, aquele amigo, ex-amigo, né, cientista dele, falou o seguinte: você passou de depravação a depravação e agora culminou em um crime. E acaba sendo muito aquela ideia do quem é fiel no pouco será fiel no muito, né? Porque uma pessoa que não tem autodomínio com as pequenas coisas muito provavelmente vai perder as estribeiras em coisas mais graves. Gente, só fazendo um adendo aqui, o Oscar Wilde, ele traz várias referências do catolicismo, né, nesse livro, e eu vou então me dar a liberdade de também trazer, né, para esse sentido psicológico mesmo da coisa. E falando desse assunto ainda, no livro O Caminho, de São José Maria Escrivá, no ponto 5, ele diz: acostuma-te a dizer que não. Justamente nesse sentido. Os impulsos, gente, eles vão existir, né? Nós somos humanos. Mas nós não precisamos necessariamente obedecê-los, segui-los, principalmente quando eles vão contra os nossos valores, aquilo que a gente sabe que é bom, que é correto, que está de acordo com aquilo que nós queremos ser. Em dado momento do livro, o Dorian Gray ele tem o desejo de que logo após ele cometesse algum pecado, já viesse uma punição instantânea, porque assim seria muito mais fácil não cometê-los. Aqui a gente consegue ver, né, que o cara ele era tão dependente, tão escravo, né, das sensações, do próprio bem-estar, que saber que as suas ações teriam consequências a longo prazo não eram suficientes. Parece até um animal, né, gente? Porque quando você quer adestrar um bichinho, você, sei lá, se ele faz alguma coisa errada ali, você tem que corrigir na hora. Porque se você corrigir depois, o animal ele não tem a capacidade de entender. O ser humano tem. Só que o Dorian Gray, ele se rebaixou a tal, né, a tal situação, né, o caráter dele, que ele se colocou ali no mesmo nível de raciocínio de um, sei lá, de um porco-espinho, de uma girafa, entendeu? Uma outra consequência aqui, né? Várias consequências desse estilo de vida hedonista é o relativismo moral. Então, se eu quero e se eu preciso fazer tudo aquilo que me dá na telha, né? Se eu preciso agradar a mim mesmo, então eu passo por cima de qualquer coisa. Então, por exemplo, quando o Dorian Gray ele tirou a vida do Basil, né? É claro que aquilo ali mexeu com ele, né? Ele ficou, nossa, eu matei o Basil. Mas também ele não tinha o direito de falar daquele jeito comigo, né? O cara fica bom em dar justificativas, né? Não interessa o mal objetivo que ele cometeu. E isso é justamente perigoso porque para agradar as nossas próprias conveniências, a gente relativiza verdades objetivas, verdades concretas. O que vamos combinar, né, gente? Gera um caos individual e social. Porque a gente passa a viver igual uns biruta. Se o vento dos nossos impulsos vai para cá, a gente corre para lá. Se os ventos dos nossos impulsos vai para lá, a gente corre igual uns doidos para lá. Então, assim, não existe estabilidade, não existe um norte, né? Não tem aquele compromisso consigo mesmo e com os outros mais. Desse hedonismo que gera uma relativização moral, gera também uma frivolidade. Ou seja, se eu só quero fazer aquilo que me agrada e eu passo por cima de qualquer coisa, justamente para cumprir esse objetivo,
Logo, eu passo a ignorar valores, objetivos mais profundos, mais nobres, porque eu me acostumei com o superficial, com agradar os meus sentidos. Eu acho que o que mais me impactou nessa leitura foi um episódio em que o próprio narrador ele vai relatar, né, como é que estava ali o retrato do Dorian Gray depois das alterações, e ele compara o retrato a uma paródia. O que estava retratado ali era uma paródia de ser humano. Podendo voar alto como uma águia, o cara se contentou em rolar na lama como um porco. E uma coisa que chama a atenção é que o próprio Dorian Gray, no início do livro ainda, né, ele fala que amar é superar a própria personalidade. Mas ele não quis ser capaz de amar, né? Porque amar, o verdadeiro amor, ele envolve sacrifício e renúncia. E é por isso que a sua personalidade nunca se desenvolveu. Ficou para sempre essa caricatura de gente. E ainda nesse raciocínio, ainda mais para o final do livro, o Dorian Gray ele faz a seguinte confissão: eu queria ser capaz de amar. Estou concentrado demais em mim mesmo. A minha própria personalidade se tornou um peso para mim. Eu quero fugir, ir embora, esquecer. E aqui também fica muito claro a consequência de viver uma vida voltada apenas para si mesmo e para se satisfazer. Ela nunca, nunca, por mais que tenha essa propaganda legal, né, bonita, ela jamais vai trazer uma realização de fato plena. É muito triste saber isso, né? Porque nós fomos ensinados a buscar a felicidade onde ela não existe, onde ela não tá. Muitos de nós vivem e acreditam piamente que o objetivo das nossas vidas é obter prazer e fugir do sofrimento, da dor, do desconforto o máximo possível. Só que viver assim não se sustenta. Inclusive, para o Viktor Frankl, né, o autor da logoterapia, ele entende que a vida realmente não tem sentido quando a pessoa acredita que o objetivo dela é sempre obter prazer. Na verdade, e é aqui que está o pulo do gato, o prazer, ele não deve, né, buscar essa satisfação pessoal, ela não deve ser a finalidade da nossa vida, mas sim, eles vêm como uma consequência quando a gente busca concretizar uma aspiração, uma missão na vida, ou seja, um objetivo que está além de nós mesmos, né? Aquela coisa que ele também fala da autotranscendência, de sair de si mesmo e encontrar o sentido da própria vida em algo externo a nós. E o Viktor Frankl ele faz uma análise, né? Uma análise não, ele compara a felicidade à borboleta. Porque se você tenta pegar a borboleta, ela vai fugir de você. Mas se você tá ali num ambiente, tem uma borboleta ali, você tá ali só seguindo a sua vida, focado em atingir ali seus objetivos, sua missão na vida, em algum momento ela vai pousar no seu ombro. E é justamente assim que a felicidade, né, o prazer sadio, a satisfação sadia, eles surgem. Na sua teoria, o Viktor Frankl, claro, né, gente, ele desenvolve ali muito bem, com muito mais profundidade, é impossível eu trazer aqui, senão o vídeo vai ter horas e horas, mas ele fala, né, que não faz sentido o prazer ser a finalidade da nossa vida, porque primeiro, se fosse assim, os seres humanos não teriam aspirações tão diversas, enquanto que o prazer é sempre igual. E segundo, ele chega até a dar uma cutucada assim, né? É sério que o motivo, né, o sentido da tua vida é simplesmente fazer as coisas para ter, sei lá, ali um processozinho cerebral, uma correntezinha barata de dopamina? Reforçando aqui no geral a ideia dele, que eu acho que casa muito também com o assunto do vídeo, é que não é que a gente tenha que parar de buscar de ser feliz, mas quando a gente acha que a felicidade vai ser encontrada, né, nessas coisas
de satisfazer os próprios sentidos, de obter prazer, né, mais barato, vamos chamar assim, é como se você estivesse justamente tentando agarrar aquela borboleta, mas ela vai ficar fugindo de você, porque você vai satisfazer ali a curto prazo, mas depois vai surgir uma nova insatisfação e fica repetindo esse ciclo. Mas quando você tem um sentido maior na tua vida, né, algo mais profundo, algo mais nobre, a felicidade vai surgir ao longo do caminho. Essa borboleta vai te visitar ao longo da jornada. Só que aqui também a gente pode cair em outro problema. Como é que a gente vai ter boas aspirações, bons valores, boas ideias, se a nossa sociedade se tornou, e isso não é de agora, tá, gente? Já tá aí há um bom tempo. É frívola, superficial. Isso aqui dá assuntos para um vídeo inteiro. Mas só então falando brevemente, né, para não deixar em aberto também, a filosofia, a literatura, a arte de modo geral, a religião, são bons caminhos nos quais você vai conseguir encontrar boas referências, né, pessoas ali, sejam personagens, sejam pessoas reais, que conseguiram extrair o melhor da vida do jeito correto, de um jeito realmente que funcionou. Mas além disso, outra questão que é fundamental para que a gente não cometa o mesmo erro do Dorian Gray é a questão de a humildade ser necessária. Porque não sei se vocês separaram, mas ao longo da história, o Dorian Gray, ele sempre tentava abafar, né, a própria consciência. Então, vou guardar o retrato num quarto escuro, porque nem os outros, nem eu mesmo irão ver a decadência, as minhas misérias. Tanto que quando o Basil apontou, você fez muito mal, ele se sentiu ultrajado, subiu o ódio. E, enfim, tem toda aquela questão, né, dele sempre buscar distrações e se satisfazer cada vez mais por meio dos seus sentidos, para justamente abafar essa voz da consciência, essa realidade, né, do próprio caráter dele, do que as ações dele fizeram, não só para ele mesmo, mas também para os outros. E, ao meu ver, o pior do Dorian Gray não era o fato dele ser, sei lá, um pecador miserável, cometer um monte de erro. O pior foi ele não ter conseguido reconhecer a própria miséria. Porque Santa Teresa d'Ávila, né, uma das doutoras da Igreja Católica, ela fala algo muito interessante. Ela fala que a humildade é a verdade. E o Dorian Gray ele não suportava olhar para a veracidade dos fatos. Ele não conseguia suportar a verdade de quem que ele era. Só que aqui que está o ponto. Reconhecer as próprias fraquezas, né? Reconhecer onde errou, é o primeiro passo para conseguir justamente superá-las. Quando ele quis destruir a própria consciência, ele acabou destruindo a si mesmo. Então, o Dorian Gray não foi capaz de ter a humildade de reconhecer que realmente a situação estava feia ali, mas que dava tempo de se corrigir. Ele não teve também a coragem de, beleza, né? Agora eu vou, nem que seja aos poucos, buscar trilhar um caminho diferente. Então, já que eu fiz muito mal, eu vou buscar fazer muito bem agora. É a humildade que traz a esperança. Mas como o Dorian Gray era orgulhoso, ele morreu desesperado. E antes de finalizar o vídeo, eu queria também trazer alguns pontos, talvez mais soltos, aqui, mas ainda sobre o livro, eu acho que são reflexões interessantes para a gente não deixar de lado. Naquele momento em que o Basil ele vê o retrato com as suas alterações, né, com as marcas das atrocidades cometidas pelo Dorian Gray, ele fala que, coitado, né? Ali o Basil, na melhor das hipóteses, ele fala pro Dorian Gray rezar, se arrepender e tudo mais. E aí ele fala que aquilo ali era uma punição porque por ele ter adorado o Dorian Gray e pelo Dorian Gray ter adorado a própria beleza, a própria juventude, enfim. E eu acho isso curioso, né? Porque ele tem muito essa ideia. Ah, foi uma punição de Deus. E é claro, no sentido religioso, espiritual, ah, faz sentido. Não como Deus sendo aquele carrasco, né, que algumas pessoas entendem,
Mas um pai que vê que o filho tá indo por um caminho que de fato vai fazer mal para ele, e aí ele, né, tenta endireitar a rota, tenta colocar situações que vão abrir os olhos dele, né, nem que seja desconfortável esse abrir de olhos. Mas aqui o ponto não é a gente desenvolver essa ideia espiritual e religiosa, mas é mais no sentido psicológico mesmo da coisa, né? Que beleza, pode ser uma punição divina, mas ao mesmo tempo é um fato que muitas pessoas resistem em aceitar, que é ações têm consequências. Ainda que você ali ter buscado se satisfazer, te dê um alívio, um prazer a curto prazo, a longo prazo, aquilo ainda vai reverberar. E isso se relaciona muito com. é, eu acho que isso é uma frase, não lembro, enfim, mas é um fato, né? Não deixa de ser um fato. A virtude possui a própria recompensa. Ou seja, eu não sou paciente porque eu tô esperando algo em troca. Eu não sou bom, eu não sou generoso, eu não sou corajoso, eu não sou diligente porque eu tô esperando algo em troca. Não. O fato de ser bom, de ser generoso, de ser paciente, qualquer outra virtude, já é recompensador por si só. Se com a virtude isso acontece, com o vício, com os maus hábitos e com o pecado, né? Aqui também, já que o Oscar Wilde leva para esse lado, tem a própria miséria. Não é que, eu faço isso, então algo ruim vai acontecer depois. Não é só isso. Também envolve isso, mas não é só isso. A gente precisa enxergar, né, e talvez isso ajude realmente que naquele mau hábito, né, naquele vício, já existe em si mesmo a própria miséria, a própria condenação. Não é uma coisa só da gente ficar, porque o outro me influenciou, porque Deus me puniu, porque o universo. Não, sabe? A forma com a qual a gente escolhe se portar, os valores, as ideias que a gente escolhe abraçar são da nossa responsabilidade, sabe? Não dá pra ignorar isso. E por fim, né, gente, algo que eu achei curioso também, não sei se vai fazer sentido, mas eu fiquei muito com a impressão, não sei se era exatamente essa a intenção do autor, né, do livro, mas o Lord Henry, ele parece muito, né, essa personificação das ideias dominantes ali do tempo, não só do autor, mas até hoje. Elas reverberam até mais forte. E o que é curioso é que o Dorian Gray morreu, o Basil morreu, enfim, um monte de gente morreu, mas o Lord Henry, ele continuou ali vivo, né? Ele que influenciou principalmente o Dorian Gray. E me parece muito essa ideia, que é atrativa, que te promete uma felicidade, que te promete uma realização, uma satisfação, uma liberdade, mas que quando você coloca em prática, quando você coloca a tua vida nisso, você baseia a tua vida nisso, você se perde. É morrer em vida, viver dessa forma hedonista. E todos morreram e só o Lord Henry, ou seja, essas ideias mentirosas, continuam aí influenciando outras pessoas. De qualquer forma, eu gostaria de finalizar esse vídeo, apesar de ter passado muito nervoso com esse personagem, o Lord Henry. Ele faz uma pergunta para o Dorian Gray e eu gostaria de finalizar então o vídeo com a mesma pergunta. Por falar nisso, Dorian, o que um homem ganha se conquista o mundo todo e perde a própria alma? Acho que o vídeo pode ter ajudado a gente a responder um pouco essa pergunta. Muito obrigada se você assistiu até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!